Estúdio aberto no ar, estamos de volta para bater um papo agora com a Fernanda Lima. Ela é locutora e cerimonialista e trabalha com isso junto com, na mesma linhagem dos grandes cerimonialistas da capital aqui, trabalha com isso pelo país todo. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um clube meio do bolinha essa história do cerimonialista, não é? Difícil de quebrar. Eu não sei porquê, mas imaginei que você ia perguntar isso mesmo. É mesmo. Na verdade, é uma profissão, não vou dizer restrita, mas são poucos os profissionais que têm um destaque, assim, né? Mas é que o profissional da voz, ele trabalha em várias áreas. Sim. Desde TV, rádio. Então, hoje, a segmentação ela é uma realidade dentro da nossa área profissional. Então, enfim, existem locutores que trabalham em rádio, são cerimonialistas, trabalham em TV, trabalham como voz padrão de TV a cabo. Enfim, o mercado se expandiu bastante nos últimos anos. A Globo, quando começou a fazer sua voz padrão, a versão masculina e a versão feminina, foi meio um choque, né? Todo mundo fez assim, Foi. Porque estava todo mundo acostumado com aquele vozeirão masculino fazendo tudo, do futebol à novela, né? Exato. Assista o próximo capítulo de Tieta. E aí entrou uma voz padrão feminina que foi um frescor dentro da programação, todo mundo elogiou bastante. Então... Eu amei. Eu também, de verdade. Amei. A princípio, todo mundo faz assim, né? Peraí, eu ouvi direito, mas eu acho que trouxe uma jovialidade. Com certeza. E foi na mesma época que a Globo trocou toda a sua parte gráfica, Isso. entrou com muito logo, indo na contramão do 3D, ela foi pro 2D, né? Com as coisas chapadas em duas cores só. E trouxe uma modernidade, tudo de bom lá para a programação da Globo. Abriu, e este fato em específico, abriu um pouco mais a cabeça do mercado? Chegou a sentir isso? Abriu, eu sinto isso. Eu sinto que as mulheres, falando de mim agora, eu acho que isso foi muito bom para a gente. O Edmir Rabelo, que é a voz padrão da Globo, ele, na verdade, é a Globo, né? Ele tem a cara da Globo. Então, e mudar isso realmente foi bem difícil. E a locutora, que depois acabou assumindo uma parte das vinhetas da Globo, Sim. E essa modernização, esse frescor da voz feminina e de locutores mais jovens fazendo as chamadas da Globo, isso para a gente foi muito bom. O mercado publicitário aceitou muito bem, apesar de, né, dos mais tradicionais dizerem que não. Mas eu, particularmente, gosto muito porque isso mostra que a mulher é versátil na questão da voz feminina e a gente pode fazer outros trabalhos fora do comercial de manteiga, do sabão, do shampoo, né? A gente pode ainda fazer tem outras isso, coisas. né? Tem. Existem alguns clientes ainda no mercado publicitário que ainda fazem questão da voz feminina por conta da credibilidade, da serenidade que a voz feminina passa. Mas, na hora que a gente estiver fazendo comerciais de carros e outros produtos e serviços que são mais segmentados na área masculina, aí vai ser ótimo. Então, mas eu acho que isso já mudou. Na TV a cabo, a gente já tem mulheres que são voz padrão de emissoras. É que no canal, nas emissoras abertas, isso ainda está engatinhando, mas quem sabe? Está começando, Está né? começando. Tá começando. Isso já é como é que se fala? Uma abertura muito boa para a gente. E para a gente não ficar falando só dessa guerra dos sexos, né? Dos gêneros, que hoje em dia tem... Hoje é o assunto em voga, né? Vamos pegar uma abordagem... quando que você descobriu, ou quando alguém pela primeira vez falou, você tem voz boa? Porque acho que invariavelmente é assim, né? Alguém um dia ouve você numa leitura de um trabalho de escola, ou numa igreja, numa coisa corriqueira do dia a dia, sim. E alguém te descobre, fala, você tem voz, você tinha que se dedicar mais a isso. Quando foi? Você lembra disso? Lembro. Foi em 2004, porque eu sou jornalista por formação. Tá. E eu tive a oportunidade de fazer estágio numa rádio em São Paulo, posso falar o nome? Deve. Na antiga Rádio América AM, Sim. Ela já não existe mais. E, através do meu professor na faculdade, Pedro Vaz, um beijo para ele, se ele estiver me vendo. Ele atualmente é o coordenador do curso de rádio da Casper Libero e ele me deu a oportunidade de fazer um estágio na rádio. Tá. E, na época, enfim, como estagiária de jornalismo, a gente fazia de tudo um pouco.
E, na época, tinha um locutor lá, o Lino Alves, também, se ele estiver me vendo, um beijo. Agora é a hora dos beijos, né? E o Lino Alves era um locutor muito competente, profissional, trabalhou na Antena 1, Transamérica, em várias emissoras. E ele falou, poxa vida, Fernanda, eu acho que você tem talento para trabalhar como locutora. E, na verdade, eu não tinha muito aquilo bem definido na minha cabeça, porque eu queria muito ser uma grande repórter. Eu, como jornalista, falo, não, eu não quero ser locutora, eu quero ser uma grande repórter, ter destaque em grandes matérias. Ele falava, não, mas olha, repórter tem um monte, mas locutora são poucas. O mercado ainda é um pouco pequeno, mas, na verdade, não é que o mercado é pequeno. Ele falava que a minha voz, na época, passava muita credibilidade e seriedade. Então, eu falava, nossa, não sabia que eu tinha todo esse talento, que bom, né? Que bom. Então, isso para mim era bom nas matérias que eu fazia e tudo mais. E ele, na época, era professor do SENAC, que é a principal escola de referência na formação de novos profissionais da voz. Sim. E falei, é a minha última tentativa. Na época, o meu estágio encerrou na emissora. E eu falei, gente, eu acho que eu vou arriscar e vou me profissionalizar e tentar fazer alguma coisa nessa área. Fui fazer o curso de locutora no SENAC. E, ainda durante o curso, fui chamada para fazer alguns trabalhos. Aí eu falei, poxa, realmente não é que o Lino Alves tinha razão, eu acho que é um... Eu descobri um caminho. Poxa, aqui. eu acho que é um caminho e aprendi a gostar. Na verdade, eu estava muito com aquela coisa de, não, eu preciso ser uma grande repórter. Eu acho que era uma cobrança minha, profissional, da época e pela idade também. Mas não, aí eu falei, não, eu gostei desse negócio de ser locutora, gostei de brincar com a voz, porque a voz a gente trabalha ela de diversas maneiras. E aí, na época, isso já em 2005, estava começando ainda a engatear no Brasil a questão do home office, as pessoas trabalharem em casa. Né? Na época, a internet e a conexão não era tão boa, mas era o que a gente tinha para a época. Conexão de escada? Aquela coisa de escada. Eu falei, não, gente, mas eu vou arriscar e vou montar um home studio. E, na época, tinha muitos profissionais que estavam começando a montar o seu estúdio em casa. E aí eu consegui um contrato com uma produtora na época, onde eu fazia um programa que era transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. E consegui comprar um equipamento simplesinho lá na Santa Efigênia. Eu falei, não, eu tenho que começar de algum lugar. Gravava dentro do meu quarto, não tinha tratamento acústico, nada daquilo, era bem simples mesmo. Muita vontade. Eu acho que eu tinha muita vontade. A gente, quando está no começo da carreira, o que mais a gente tem é vontade, né? E depois a gente vai se profissionalizando e ampliando. E foi o que eu fiz. Aí, na época, também estava iniciando um novo tipo de trabalho no Brasil, que era a questão do e-learning, que era a questão do ensino à distância. Sim. Comecei a gravar muito através de um outro grande amigo, Paulo César Bonaldo, que foi voz padrão da Casas Bahia, antes do Bob Floriano, trabalhou muitos anos. E ele me deu a dica. Ele falou, Fernanda, eu acho que você tem potencial de desenvolver um trabalho dentro da área de e-learning, além do trabalho tradicional mesmo, de gravação de spots, vinhetas, Sim. essas coisas. Eu falei, vou montar uma empresa especializada em e-learning no Brasil, era uma coisa inovadora na época. Abrindo parênteses, eu conheci meu esposo na antiga Rádio América, que eu trabalhava, que ele também era locutor. E aí, eu já noiva, falei, Você vamos era montar. estagiária e ele já trabalhava. Ele já trabalhava. Ele tem mais de 20 anos de profissão. Tá. E aí eu falei, não, vamos montar uma produtora especializada em learning. E assim foi. E aí a gente desenvolveu um trabalho específico para a formação de novos profissionais da voz em learning, com mais de 20 vozes trabalhando com a gente, um banco de vozes bem interessante. E aí, depois disso, enfim, falei, não, vamos continuar. E a gente começou a prestar serviços para várias empresas que fazem esse treinamento, esse desenvolvimento desses cursos à distância. E hoje é uma das minhas maiores demandas na minha produtora. E é claro que a gente trabalha com a voz, que é experimentar de tudo um pouco. E aí a gente pensou, vamos dar sequência nisso com outras áreas trabalhando com a voz. Então, gravamos desde spots de esperas telefônicas, e aí eu falei, acho que a gente pode muito mais. Recentemente, tive o convite do Fábio Vieira, que é um grande cerimonialista, e ele falou, Fernanda, eu acho que você daria certo como
mestre de cerimônias. Eu falei, gente, porque assim, eu gosto de trabalhar com a voz, tudo, mas essa coisa da apresentação em público, para mim... É isso que eu ia falar. Tem que ter a voz boa, evidente, tem que ter boa dicção, tem que ter a respiração correta, Sim. Mas vai muito além. Muito além. Porque aí começa a ter que ter o jeitinho para fazer o improviso, Isso. Tem que ter a noção do 360 graus de tudo que está acontecendo num Exato. evento. Você está falando aqui, alguém vem soprar alguma coisa aqui para você e você tem que remendar. Como é que foi essa transição do trabalho, entre aspas, mais seguro, que você faz dentro do estúdio, aplica a tua técnica de voz, a tua capacidade de interpretação, etc., mas para vivenciar o evento, que é assim, o evento foi criado para não dar certo. Né? Todo evento ele é criado para não dar certo. Porque todo mundo inventa muita coisa, mas no fundo vai dando certo, e normalmente, quando tem muita gente competente envolvida, o resultado final é satisfatório, todo mundo sai feliz. Exato. Mas tem tudo para não dar certo. Nossa, então a gente tem que trabalhar muito essa questão do improviso mesmo. Porque no meu estúdio, eu posso voltar e gravar quantas vezes eu precisar. Você não está bem agora, você tô vai gripada, tomar um café e volta e beleza. Isso. O evento, ele é só aquilo, é o ao vivo, é igual a gente está aqui agora. Não tem como, a gente não pode errar, né? Então, por isso que é importante o roteiro da apresentação e tudo mais. E aí, o Fábio Vieira falou, Fernanda, eu acho que você tem potencial para ir para esse segmento de cerimoniais. Falei, poxa vida, mas já tem muito, porque tem muito profissional nessa área, mas muitos atores e atrizes que entram, mas não tem aquela coisa do cerimonial mesmo, do Ele é uma celebridade atuando no papel de apresentador, é diferente da pessoa que tem isso na formação, que é o seu caso. Exato. E aí fui fazer o curso de mestre de cerimônias. Eu falei, não, então vamos entender como é que funciona esse mercado. E aí eu descobri que esse mercado, claro, tem muitas mulheres que fazem, mas, por exemplo, o cerimonial de casamento tem poucas mulheres que fazem. Eu falei, então vou arriscar nesse segmento. E é uma celebração que fala de momentos... Poxa, tem coisa mais gostosa que falar do amor, né, de um casal, falar de uma data especial, um momento especial. Então, eu falei, não, vamos entrar nesse mercado. Pesquisando, descobri que um cerimonial é muito interessante, é o cerimonial celta. Ele é realizado apenas por mulheres, ele é baseado na cultura celta, com algumas características da cultura celta no ritual da cerimônia. E eu falei, poxa vida, é realmente um segmento interessante. Então, hoje, eu faço esse trabalho também do cerimonial com características da cultura celta. O cerimonial ecumênico, que é aquele casamento que a pessoa não quer falar sobre nenhuma religião específica, quer falar apenas do casamento e do relacionamento dos dois ali. E o cerimonial empresarial, institucional, que a gente está acostumado com os eventos corporativos. Então, é isso que a gente trabalha hoje. Mas, claro, além disso, também, paralelo, tem o meu trabalho na produtora, onde a gente também agora começa a desenvolver um trabalho também, que agora é lei, a questão da audiodescrição no Brasil. Né? Em 2011 foi aprovada a lei e agora as emissoras de TV e tudo mais são obrigadas a terem a questão da audiodescrição e a gente também está começando a trabalhar nesse ramo. Outro dia eu apertei sem querer o botão da minha televisão. Eu não, acho que foi até meu filho, aquela coisa de controle remoto. E aí fiquei uns 2, 3 minutos. Falei assim, que filme diferente, né? Porque a pessoa vai descrevendo, porque não aparece, na hora que apertou, não apareceu nada. E eu tô ali vendo. E agora o sol está nascendo. Eu estou vendo que o sol está nascendo. Eu não estava entendendo. Aí eu lembrei, falei, opa, é audiodescrição. Isso. Aí fui lá e desabilitei a tecla. Mas eu percebi a importância disso para quem tem essa necessidade, os deficientes visuais, que pode acompanhar tudo. Porque você imagina como deve ser ruim uma pessoa que gostava de novela e, de repente, passa a ter uma deficiência. Não pode mais, pode tudo daí, né? E a gente tem a responsabilidade de descrever tudo aquilo. E quase interpretar, que eu via que a voz não era uma coisa, o sol está nascendo.
O carro está correndo. Não era... Não. Tem uma função de interpretação também, A gente né? tem que dar um peso. Do clima ali, né? Isso. A gente tem que dar um peso para... Você já fez esse tipo de trabalho? Sim. De que filme ou de que novela? Então, por enquanto a gente faz alguns trabalhos, são vídeos institucionais, algumas coisas nesse sentido. Porque as grandes emissoras ainda estão se preparando para fazer isso de forma contínua. Sim. É um ou outro programa que elas têm o serviço de audiodescrição, ainda não é uma coisa 100% em todos os canais. Então, a gente ainda... E outra coisa... ainda estamos treinando novos profissionais para esse tipo de trabalho. É uma coisa relativamente nova. Como é que a pessoa descobre? Está lá a pessoa assistindo em casa aqui, a gente já encaminhando para a parte final do nosso bate-papo, mas tenho certeza que tem gente lá. Como é que eu sei se esse negócio é para mim ou se não é? Porque às vezes a pessoa pode ter o talento e falar, não tenho não. Ou o contrário, pode achar que tem o talento. Que é mais grave ainda. Eu conheço uns casos aí de cerimonialista que acha que é o último, como eu falo, a última bolacha do pacote. Isso, e que se comporta de maneira que acaba estragando o clima do evento. Como é que é essa medida? Como é que você daria uma dica para quem está em casa? Olha, eu posso dar dicas, mas uma coisa que é bem interessante, eu tive a oportunidade, além de ter sido aluna do Senac, eu também fui convidada a dar aula e formar novos profissionais. Que legal. E isso era uma coisa que muitos alunos me perguntavam, mas como é que eu sei que realmente eu estou no caminho certo? Se é para mim isso, né? Se é para mim isso. Então, a dica que eu dou para a pessoa é, você tem prazer naquilo que você faz? Você gosta daquilo que você faz? Eu acho que isso é a primeira coisa. E aí, muito estudo. Curso, estudo, conversa com quem está na área já, pergunta como funciona. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa gosta, mas vou lá, vou fazer. Não é simplesmente cair de paraquedas no negócio. Mas eu acho que aprendizado, o eterno aprendizado, ele é muito importante. Né? E os próprios, eu acho que o próprio mercado também vai direcionando se a pessoa está no caminho certo ou não. Que acho que foi o que aconteceu comigo, é o que acontece na maior parte das vezes com outros profissionais. Mas eu acho que, principalmente, a pessoa ter boa leitura. A voz é muito importante, apesar de muitos publicitários hoje já não escolherem tanto aquela voz padrão, mas eu acho que é muito importante, sim, falar bem, mas isso é uma coisa que requer a prática do dia a dia, a prática da leitura, muita conversa, cursos de especialização, tudo é muito importante. E lembrando que o mestre de cerimônia, ele conduz a cerimônia, ele não é a grande estrela da cerimônia, porque o que tem de mestre de cerimônia que quer aparecer mais do que a noiva, quer aparecer mais do que o premiado. A gente tem que ser o mais discreto possível. A gente tem que... A sua personalidade ela tem que ser agradável e não o centro das atenções. Isso, né? Eu vejo muito isso, assim, e vejo com tristeza, porque... O cara é mais showman do que propriamente um apresentador. São coisas diferentes. O showman ele pode ser contratado também. Sim. De repente... para um lançamento de um produto, mas tem gente que consegue tentar, ou se esforça para até ser maior do que o próprio produto. É verdade. Para quem é um pouquinho do ramo, fica assistindo, faz assim, nossa, que coisa patética. É muito complicado. E a gente vê bons profissionais, teve aqui recentemente o Bob Floriano. Sim, ótimo profissional. A Fernanda, falando um pouco da profissão, que se preocupa muito mais na importância de conduzir o que está acontecendo do que propriamente ser o que está acontecendo. São coisas bem diferentes. É verdade. Quero parabenizar você. Muito obrigada. Sou muito fã dos mestres de cerimônia. Sei da importância, inclusive, os novos prefeitos da região. Contratem. Fica a dica, contrata gente do ramo. Esse negócio de pegar o cabo eleitoral e falar, vem cá, vai ter um evento, você que vai fazer. E o cara sobe lá. Nada como a profissionalização, mesmo na política, é importante. Importantíssimo. Né? No setor público. Você, assim como a gente briga muito para que jornalistas sejam contratados para exercer as funções dentro de uma secretaria de comunicação. E não o amigo, o tio, o primo. Né? A população perde com isso. Então, acho que é um caminho que tem que ser analisado aí pelos novos prefeitos da região. Aí. Contratem bons cerimonialistas. Se não dá para contratar o cara para ficar ali à sua disposição, contrate ele pontualmente para os eventos mais importantes da sua cidade. Com certeza, a população
vai agradecer. Isso não é um gasto, é um investimento. São coisas diferentes. Isso e mesmo. vocês gastam com tanta bobagem, né? Não é gastando com a coisa certa que vai fazer a diferença na sua administração. Muito pelo contrário, vai fazer um bem para a administração. Fernanda, queria que você olhasse lá para aquela câmera e passasse telefone de contato, e-mail, Facebook, sinal de fumaça. Como é que o pessoal te encontra? Então vamos lá. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada, TV Cidade, a você, Eudes, pelo convite. Se quiser saber mais do meu trabalho, tem o meu site, www.vozfeminina.com.br. E se quiser saber mais sobre o meu trabalho na minha produtora, os meus trabalhos de audiodescrição e também de learning, www.ecovoz.com.br. Ecovoz com 2 Cs. Meu telefone e WhatsApp, 974442229. É isso. Tenho a minha fanpage também no Facebook, Fernanda Lima. Enfim, é muito fácil as pessoas me acharem com esse nome ainda. E ela falou tão bem que não, porque às vezes eu ajudo no final, a pessoa fala, eu repito o telefone para ajudar, não precisa. No caso dela, com certeza. Posso repetir também. Mas vocês entenderam melhor do que se eu tivesse falado, eu tenho certeza disso. Parabéns, muito obrigado pela presença e a casa sempre é sua, sempre. Sinta-se sempre bem-vinda aqui na TV Cidade. Obrigada. Eu que agradeço a todos. Muito obrigada. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência com o estúdio aberto para vocês.